Andrei, se a guerra continuar na Ucrânia, ou no caso da sua continuação, você vê algum momento em que essa guerra que ela iria para Odessa e Mykolaiv? Ou você enxerga algum tipo de estratégia diferente por parte dos russos quando se trata de Odessa, particularmente não sei, especificamente sobre Odessa? Sim, claro. Esta é a questão que todo mundo tenta sempre levantar. E veja bem, eu obviamente não tenho conhecimento do que se passa na mente do Estado-Maior. Ninguém é, a não ser duas pessoas, basicamente. Bem, duas entidades. É, obviamente, o chefe do Estado-Maior, General Valery Gerasimov, que fala especificamente sobre a questão militar. E, claro, o Sr. Rudskoy e a sua principal diretoria operacional e pessoas como Kostyukov saberão. Então, obviamente é altamente classificado, quaisquer que sejam as contingências elaboradas lá, estou absolutamente certo de que há uma contingência e um planejamento que já foram concluídos que, incluem a possibilidade de ir a Odessa e tomá-la fisicamente. Seria absolutamente inapropriado para qualquer Estado-Maior sério não ter tal planejamento. Isso se chama planejamento de contingência. Então, será que eles vão fazer isso? A decisão, obviamente, cabe à liderança política tomar. Isso é para o Conselho de Segurança. Não se trata apenas, de que Vladimir Putin, então, seja uma espécie de figura política onipotente. Ele é definitivamente o homem político mais poderoso do mundo hoje. Mas ainda assim passa pelo Conselho de Segurança, onde, todos, desde o senhor Medvedev, o senhor Lavrov, o senhor Gerasimov e o senhor Belousov, todos se sentam lá e decidem o que fazer. E será que eles conseguem fazer isso? Sim, eles conseguem. Mas será que eles vão fazer? Isso eu já não sei. E então... Andrei, você sabe, né? Um dos nossos amigos, seu amigo e meu amigo, né? O Coronel Jacques Paul, está sob sanções na Europa por causa do que ele disse sobre o conflito na Ucrânia e principalmente sobre a Ucrânia e a sua posição na guerra. Sim, no campo de batalha na Ucrânia. Quando a Europa vai tão longe, para sancionar um dos cidadãos mais decentes, da Suíça, que nem faz parte da Europa, né? A propósito, sim. Mas como ele está a viver na Grã-Bretanha. Ele está a viver, sim. Ele mora em Bruxelas, na Bélgica. Sim, é por isso que eles podem colocar muitas sanções, colocar muita pressão nele. Mas o que é que está a acontecer internamente na Europa para que essas pessoas que estão genuinamente preocupadas com o futuro do seu país, o futuro da própria Europa em particular, sejam de alguma forma silenciadas pela própria Europa, pelos partidos políticos que atuam na Europa? A Europa está acabada. De novo, quero dizer, quantas vezes já não vimos isso? É provavelmente por isso que alguns outros europeus não me convidam mais para os seus programas, porque eu digo que vocês estão acabados. Acabou. Então, os europeus são covardes. Eles permitiram que isso acontecesse com eles, porque estavam satisfeitos com o seu padrão de vida que eles vão perder. Eles estão em processo de perdê-lo. Ele só tem que dar, pelo menos, algum crédito aos britânicos que entenderam a Europa. Por mais que a sua elite política seja imbecil, eles sabiam que tinham que se manter fiéis aos Estados Unidos, porque pelo menos os Estados Unidos tinham algum tipo de... Não que eles não tenham estragado tudo recentemente. Mas, de novo, eles acham que podem esperar o Trump passar. Mas o ponto é que a Europa está acabada, já era, e não há futuro para ela. Vai ser o segundo mundo, sabe? Já se vê cidades europeias, são buracos imundos, sujas, eles não conseguirão lidar com a imigração. Podem protestar o que quiserem, é o ponto sem retorno. A França está acabada. Não vai mais existir como Estado unificado e nação francesa, provavelmente em 15 anos. Eu estimava 2035. Alguns disseram que quero dizer, 2050. Alguns dizem que será 2035. A Alemanha Oriental acabou. Então não importa quem assuma. E, novamente, não importa qual partido político, não faz diferença. 99% desses partidos políticos seguirão esta linha política que é, claro, o ódio à Rússia. E, na opinião deles, eles acham que podem, basicamente, expandir, não expandir, mas continuar com a guerra. Mais uma vez, eles continuam com os furtos e roubos.
A Europa é incapaz de realmente travar uma guerra de verdade. E, portanto, a única coisa que conseguem fazer é levá-la à falência. E, essencialmente, ela vai desintegrar-se. A União Europeia vai desintegrar-se e depois que se lixem e podem, sabem, ir e fazer o que andaram a fazer nos últimos 1000 anos. Vão e matem-se. Se eles forem para qualquer parte do leste, quero dizer, um soldado russo não pisa mais em solo europeu, ponto final. Mas as armas russas podem, e isso significará o fim da Europa como a conhecemos. Então, neste caso, as pessoas dizem, eu quero novamente evitar todo tipo de, basicamente acusações de que, sim, você tem Schadenfreude. Não, eu não tenho Schadenfreude. Estou apenas olhando para isso realisticamente. E estava falando sobre isso pela última segunda década sem parar, que a Europa está acabada. É só que agora chegou ao auge, basicamente. E sabemos que está falido e nada pode salvá-lo, sabe? Os Estados Unidos, bem, novamente, como já afirmei, olhe para o Congresso americano ou as elites políticas dos EUA. É risível. E esse é o fim. É assim que o fim acontece. E a única coisa que está acontecendo agora em todo o lado é a Rússia tentando manter a situação sob controle para não, essencialmente, escalar para a Terceira Guerra Mundial, que acabaria de forma extremamente rápida, sabe? Então, que posso dizer? Os povos europeus desejaram este futuro e foi exatamente o que obtiveram. Sim, é isso mesmo. E, Andrei, tínhamos recebido a notícia de que as marinhas dos BRICS, eles estão programados para realizar exercícios militares conjuntos na África do Sul em janeiro de 2026. Nós falamos sobre a OCS. E sim, a OCS é uma colaboração de segurança, sabe? Uma espécie de colaboração. Mas os BRICS são algo diferente. Países diferentes com visões diferentes e há diferenças, sim, considerando tudo isso. Qual é o verdadeiro significado de se terem exercícios conjuntos? E quem seria o inimigo? E afinal, qual é a ameaça para os BRICS? Exercícios conjuntos são praticamente uma coisa rotineira, não se engane. Mas é preciso ter em mente que no cerne desses exercícios conjuntos, e o ponto central desses exercícios conjuntos, serão as marinhas russa e chinesa, e, então, claro, a Marinha Indiana, que é uma força naval secundária, mas ainda assim poderosa, ela vai participar. Então, basicamente como a Rússia e a China vão lidar com isso, sabe, militarmente. E é óbvio que estão a desenvolver algum tipo de interação, sabes, cooperação, não há a menor dúvida. Mas, principalmente, russos e chineses fazem isso sem parar, o que muitas pessoas não entendem, sem qualquer... É como se toda semana você olha e diz, sim, bombardeiros russos e chineses fazem a patrulha conjunta. E as marinhas russa e chinesa, elas fazem as patrulhas e varreduras conjuntas e o que mais for. Sim, é exatamente isso. Então, essencialmente, cabe à Rússia e à China decidir como elas vão moldar os BRICS militares. Ou obviamente, sabemos que a Organização de Cooperação de Xangai é uma espécie de organismo de segurança, mas por que não convidar pessoas dos BRICS? É absolutamente natural. E, de novo, tenha em mente, estes são basicamente exercícios de rotina. Mas, no final, cabe inteiramente à Rússia e à China, com um certo grau de participação da Índia, como desenvolverão o esquema de segurança adequado para a massa terrestre eurasiana. E, obviamente, parte da segurança principal da massa terrestre eurasiana é o componente naval, obviamente, especialmente considerando todo tipo de coisas bizarras, como AUKUS e, Então, o que posso dizer? Apenas desenvolvendo a coordenação deles e, operações conjuntas, talvez, ou algo assim. Andrei, na visão dos russos e do governo russo, eles ainda veem a ameaça vinda da Geórgia? Ou o caso da Geórgia está, de alguma forma, encerrado, ou eles, de alguma forma, eles não o percebem como era antes? E como é que eles veem hoje a Geórgia e o Cáucaso do Sul? Não, estou falando de descer não apenas a Geórgia, mas talvez ao Azerbaijão, à Armênia. Pragmaticamente falando, o senhor Aliyev implodiu as relações deles, que vinham sendo muito amigáveis, completamente por conta própria, é óbvio, mas sob a influência de todo tipo de forças vindas de pisca-pisca, você sabe quem.
mas o dinheiro da família dele, obviamente, em Londres. E eles estão todos ligados a Londres, e esse é o único interesse que os britânicos têm, por exemplo. Mas, por alguma razão, eles superestimaram o que poderia ser feito e, eventualmente, quando o Ilham Aliyev e o Azerbaijão se viram ainda presos entre a Rússia e o Irã, eles reconheceram que, sim, parece que ainda temos que fazer o corredor norte-sul. E então, não importa o que eles pensam. Você precisa entender isso. O que importa, sabe, são os limitadores. E os limitadores são os países que estão na fronteira, entende? Embora sejam países, obviamente, importantes, eles não chegam nem perto em sua capacidade e em sua influência e em seu peso geopolítico, do que, digamos, atores como o Irã, muito menos a Rússia. E então eles têm que, de certa forma, sabe, tentar sobreviver, especialmente considerando a não muito boa situação com a economia no Azerbaijão. A Armênia é, por completo, um país falido. Nada de bom poderá vir de lá. E então, sim, eles vão continuar a permitir que o sujeito que... E não se esqueça, Yerevan tem a maior embaixada americana do mundo. Há uma razão para isso. Obviamente, a política nacional armênia e a psicologia armênia se baseiam em apenas uma coisa, chama-se diáspora. Sim, é verdade. Temos todos os parentes e amigos nos Estados Unidos. Eles virão e nos ajudarão. Certo, disse a Rússia. Claro, sim. Vocês estão por conta própria, sabem? Então, mas a Geórgia é, obviamente, um caso completamente diferente. Não se esqueçam, os georgianos vão estar constantemente a levantar esta questão da Ossétia do Sul e, obviamente, da Abcásia. Mas a questão é, eles entenderam, eles por si próprios, especialmente olhando para a Ucrânia, e os georgianos não são pessoas estúpidas. E então eles entenderam que poderiam ser usados da mesma forma que tentaram usá-los em 2008. Acabou muito mal para eles em 5 dias. Isso foi, a propósito, basicamente um sinal para o Pentágono, sabe? Então, o que posso dizer? Haverá tentativas de desestabilizar o Cáucaso. É o que os britânicos especialmente fazem. Por alguma razão, eles se consideram especialistas na Rússia e no Cáucaso. Mas a questão é que você tem um chihuahua que tenta, sabe, provocar alguém, sabe? E você tem um bulldog, sabe? E especialmente quando você olha para os anos 70, economicamente, o que a Rússia representa por si só. É só na comunidade de inteligência americana que eles acreditam que a Rússia ainda está presa nos anos 90. Não dá para explicar a essas pessoas que estudaram ecoeconomia, digo, todo tipo de graduação na Ivy League, ou onde quer que os recrutem para isso. Pessoal, vocês não entendem o que é uma economia real. A Rússia é um monstro econômico. Então, veja bem... esses países limítrofes, especialmente no Cáucaso, eles terão que seguir, de alguma forma, seu vetor geral. Mas o que, por exemplo, como o Aliyev perdeu, se você der uma olhada, ele perdeu qualquer tipo de influência dentro da Rússia, especialmente com a demolição da diáspora azerbaijana. Diáspora sendo um eufemismo para os grupos de crime organizado. E é por isso que ele estava, sabe, reagindo de forma tão impulsiva, sabe? E então, agora não serão relações amigáveis. Agora não será, ei, Ilham, sabe, o Vladimir Putin ligando, como podemos, sabe, decidir as coisas? Não, será ok, aqui estão as condições. Você quer fazer? Se não, ok, você está por sua conta e a gente vê o que faz, sabe? Então, especialmente quando você agora tem, de repente, meu Deus, uma rota ferroviária alternativa pela Turcoménia, pelo Turcomenistão. Ok, então, eles tiveram o seu tempo, sabe? Tiveram basicamente o seu período de glória, o seu momento de destaque e agora isso já acabou, as coisas mudaram. Andrei, é impressionante como estes países, eles simplesmente não compreendem quando se envolvem em conflitos muito maiores, sabe? É um conflito claro entre o leste e o oeste, nós temos que aceitar essa realidade. E eles estão vendo o que aconteceu com a Ucrânia. A Ucrânia não era, de forma alguma, né, um país pequeno. 700 mil soldados não são, você sabe, né, o mais importante. E o maior exército de toda a Europa era a Ucrânia. E imagine só como os outros países, esses pequenos estados nacionais com os quais o Azerbaijão quer, de alguma forma, se divertir ou talvez até mesmo manipular, por exemplo, a própria Rússia.
É o que os países limítrofes fazem. É o que os países limítrofes fazem. É o que a Bielorrússia faz. O senhor Lukashenko também faz. São as chamadas políticas multivetoriais, como eles gostam de dizer, mas, na verdade, é o desejo deles de se sentarem em várias cadeiras simultaneamente. Essa proposta, no entanto, foi removida pela Rússia. Essencialmente, não foi dito dessa forma, mas está subentendido, e é tipo, ou você está conosco, ou quase a doutrina George Bush, ou está conosco, ou vai para o inferno. É isso. É, na verdade, bem pior que isso. Você não quer ser o totalmente abandonado, porque ninguém virá te salvar. A Europa está na miséria. Eles estão completamente falidos. Não possuem qualquer tipo de solvência financeira. E então, foi por essa razão que eles roubaram o dinheiro russo, essencialmente, porque são ladrões, basicamente. O roubo é a única coisa que sabem fazer bem. E assim, muitos deles viram, sabe? E muitos têm comprado essa besteira que foi inventada por aqueles idiotas de Londres que estavam basicamente criando narrativas e, claro, seus homólogos, americanos, que também se dedicam a narrativas. Porque, como já disse, eles não sabem governar o país, não sabem lutar numa guerra. Eles não sabem nada, sabe? A não ser o terrorismo e todo tipo de sabotagem. E matar civis, eles são... É nisso que eles são bons. Andrei, o presidente do Irã, hoje ou ontem, disse que não seria possível para eles fazer isso através de uma guerra contra o Irã. É por isso que eles estão tentando fazer isso através de protestos aqui no Irã. Na verdade, eu, pessoalmente, estou no Irã, como já havia mencionado a você, antes de entrarmos nesta transmissão ao vivo. Eu não vi nenhum protesto, mas parece que em algumas áreas houve sim alguns protestos, porque eu vi os vídeos, as filmagens, mas não é nada de grande importância, nem afinal. E você vê a cobertura na grande mídia no Ocidente, como se, de alguma forma, o regime estivesse mudando, tudo está... O que é... E vimos que Netanyahu, no seu encontro com Donald Trump disse que se Netanyahu quiser atacar o Irão, então eles podem ir atrás do programa iraniano, não apenas do programa nuclear. Eles podem... eles estão preocupados com os mísseis do Irão, mísseis balísticos... Programa. Como é que, pelo amor de Deus, eles poderiam simplesmente assumir que um país, sabe, eles podem desistir do seu programa de mísseis, que era a principal razão pela qual eles poderiam, de alguma forma, dar uma lição ao governo de Israel durante a guerra? Sabe, sabe, o programa de mísseis é, você sabe, a parte mais estratégica das forças armadas do Irã, o sistema de defesa, sabe, do Irã. Como eles podem imaginar como... Quem? De novo. Qual é a lógica na mente deles, Andrei, quando eles vão tão longe? Bem, deixa eu ser bem específico. Tanto os Estados Unidos quanto Israel estão num modo de masturbação mútua. É uma masturbação recíproca. Um masturba o outro e vice-versa. Essa gente não é séria. A IDF não é uma organização militar séria. Eles precisam dos Estados Unidos para fazer o trabalho sujo. Quer dizer, Israel em si não é nada do que foi retratado, ou com o fim, mesmo que se finja que de alguma forma Israel coloque seu exército, de alguma forma chegue ao Irã, se desloque, ou será aniquilado, sabe? Essencialmente. Mas a questão é, por isso, por exemplo, eles... classificaram todos aqueles vídeos de Israel sobre o dano real que foi feito. E é por isso que Israel implorou aos Estados Unidos. E, na verdade, implorou à Rússia para intervir e, de alguma forma, resolver isso. Mas, sim, você tem os fanáticos, você tem criminosos, né? Todos eles. E, sim, você tem fanáticos religiosos lá em Israel. Eles têm todo tipo de gente que é completamente louca. E eles têm, obviamente, o presidente mais sionista, né? Na história dos Estados Unidos, na forma do senhor Trump. Então, eles ainda tentam levar a cabo essas coisas, sabe? Mas o que eles não entendem, porque, como eu já afirmei, eles não são militares sérios de verdade. E é que, eles são bons em combater pessoas que usam foguetes Katyusha feitos, sabe, de canos de água e coisas desse tipo, mas quando se deparam com sabe, armamento de verdade, a coisa não funciona tão bem. Pois é, preste atenção no Hamas. O Hamas ainda está por aí, está se saindo bem. É nisso que eles são bons. Sabe, sabotagem, matar pessoas, sabe, coisas assim. Em termos de defesa aérea, especialmente, e depois defesa de mísseis, bem, pelo que eu sei, o Irã, na verdade, expandiu o seu programa de mísseis.
E isso começa a ser muito mais, sabe, voando para lá. Então eles precisam dos Estados Unidos de alguma forma para matar a mudança de regime inteira. O que posso dizer? Quer dizer, eles queriam a mudança de regime na Rússia pelos últimos séculos. Então, você viu como tudo isso se desenrolou? Todos nós sabemos muito bem como as coisas terminaram. Então, sim, é exatamente aqui que estamos. Nós não estamos no precipício, nós estamos no... Não estamos à beira. Estamos dentro da nova ordem mundial, onde as limitações dos Estados Unidos foram demonstradas de forma enfática, ou para o resto do mundo, especialmente após a brilhante vitória sobre os Houthis. Estou a ser facetioso, claro. E agora vês o que está a acontecer na Ucrânia. É uma demolição completa da linha da frente. E novamente, a OTAN foi derrotada militarmente e a Europa acabou para eles. Então, e a sua busca de 500 anos, mais de 500 anos, a busca da Europa, especialmente da Europa Ocidental, pela Rússia, acabou porque desta vez eles podem ser aniquilados para sempre. Simplesmente deixará de existir como civilização, como tal. E, como consequência disso, isso cria todas aquelas pressões políticas, culturais e ideológicas que nós observamos em todas essas questões, especialmente se considerarmos o fato de que os Estados Unidos são dirigidos a partir de Tel Aviv, no que diz respeito à política externa e no que diz respeito à política para o Oriente Médio. E sim, existem aqueles sionistas, cristãos, evangélicos que infestam todos os escalões de poder dos Estados Unidos. Não sei quantos desses fanáticos na CIA, por exemplo, ou no Pentágono, certamente muitos, que acreditam nesta ruptura e nas pessoas dispensacionalistas que não estão em seu juízo perfeito. Então, eles provavelmente frequentam todas aquelas mega igrejas, você sabe, e louvam o Senhor, se atiram aos altares ou coisas do gênero. Então, sim, quando você é fanático e acredita nessa ideia, o que você espera? Então, é preciso ter muita cautela ao lidar com essas pessoas, porque elas são basicamente uns completos lunáticos, e você tem a política que é definida por esses mesmos lunáticos. E como resultado, temos todas essas negociações, ou o imperador nu, em declínio, tentando preservar seu império, enquanto na realidade preservar com o quê? Certo, e essa é a grande questão. E em Taiwan acontece o mesmo, André, que em Taiwan estão enviando mais armas para lá, para Taiwan. Eu não sei o que esperar de Taiwan, porque Taiwan é uma ilha tão pequena. Não é nem a Ucrânia está conectada, sabe, ao continente europeu e o... Pois é. Sabe, tipo assim, então assim, eles pensam que as suas armas são boas, não são. E eles cedem, demonstram bem que sim, mas novamente os Estados Unidos não sabem o que é a guerra, nem um único oficial da CIA, ou do Pentágono, ou um militar americano, alguma vez lutou em defesa da sua pátria. Eles não têm esse conceito, não têm psicologia para isso. Eles não possuem um código cultural para isso. Eles não possuem mais nenhum tipo de especialista de guerra realmente sério. É o que podemos ver agora com clareza. Muito obrigado, André, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre, e feliz ano novo para você e sua família. O mesmo para você e sua família e para todos os outros. Feliz ano novo. Obrigado. Feliz ano novo. Até breve. Tchau.